Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Vamos ler um texto para a nossa meditação do tema de hoje. Está em Apocalipse, no capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse é o versículo número 11 do capítulo 20. Muito importante esse tema de hoje. Nós vamos tratar sobre o julgamento do grande trono branco. Então fique ligadinho porque o nosso programa está começando. Muito bem, retomamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. O julgamento do grande trono branco. E hoje, para nossa alegria, meus companheiros, pastor Marcel Rocha e pastor Edmar. Estamos alegres mais uma vez de estarmos aqui participando. Que Deus possa nos iluminar e nos direcionar no tema proposto nessa oportunidade. Pastor Marcel. Pai Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, obrigado por estarmos aqui. Estou feliz, mais uma vez, quero agradecer ao nosso ministério, por essa oportunidade de estarmos aqui discutindo, a todos aqueles que estão nos assistindo também, que já fazem parte dessa nossa história aqui, desses debates, e creio que vai ser bem legal esse assunto também sobre o trono branco, o grande trono branco, Muito bem, eu estou alegre porque nós temos recebido mensagens dos nossos telespectadores elogiando o nosso programa e certamente trazendo conhecimento para a vida das pessoas. É essa a nossa missão. E hoje nós vamos trazer um tema muito importante sobre o julgamento do grande trono branco. E eu gostaria de começar aqui com o pastor Marcel. Ok. Pastor Marcel, o que vem a ser esse julgamento do grande trono branco? Olha só, quando nós nos referimos ao trono branco, primeiro nós temos que fazer uma distinção do trono branco para o tribunal de Cristo, Tem que fazer tem que mostrar essa distinção. Por quê? Porque o tribunal de Cristo, estou só frisando já que nós já conversamos anteriormente, o tribunal de Cristo é exatamente para os salvos. O trono branco, especificamente, é exatamente diante da segunda morte. Já são para aqueles que já perderam a salvação. É algo já consumado, onde não há mais o arrependimento. Então o trono branco é exatamente o juízo final. É o juízo final do Deus Altíssimo, aonde Jesus vai julgar exatamente pelas obras também prestadas daqueles que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, o trono branco, na verdade, é o juízo final, é o juízo para a eternidade, como se diz, no inferno, no Guiena, eu falo o Guiena, não sei, alguns interpretam dessa forma. Uns falam Geena. Geena, outro Guiena, depende de cada forma de querer se expressar. Mas vamos lá, mas é exatamente aqueles que vão passar a sua eternidade no inferno, no inferno mesmo. Então o trono branco é específico para aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador e que não fizeram parte e rejeitaram o Senhor Jesus também, e aqueles também que se abraçaram juntamente com o reino do anticristo, São todos esses, exatamente, que serão lançados lá no lago de fogo. Tanto eles, os que seguiram o falso profeta, os que seguiram o anticristo, os que não aceitaram Jesus, e também todos aqueles que recusaram essa graça de Deus. Eu não quero entrar na questão da graça irresistível ou resistível aqui, mas que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Pastor Marcel, então nós podemos assim sintetizar para que os nossos ouvintes aqui tenham uma clareza, no sentido de que o tribunal de Cristo é para os salvos. O tribunal de Cristo para os salvos. E o grande julgamento, e o julgamento do grande trono branco é para os não salvos. Para os ímpios. Para os ímpios. Exato. Esse é o ponto central. Nisso ninguém discorda. Nem diante de todas as teologias, que às vezes existem alguns pontos de divergências, mas todos concordam plenamente que o julgamento do grande trono branco é para os ímpios. Muito bem. Pastor Edmar, nesse raciocínio, nós podemos dizer que temos alguns sinais
para o grande trono branco? Com certeza. Se nós formos observar, a própria Bíblia responde isso, porque nós vamos ver que o que antecede, na verdade, é o julgamento do grande trono branco, está em Apocalipse 19, 20, que vai falar exatamente sobre o lançamento da besta e do anticristo no lago de fogo. Está escrito lá na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aquele que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E aí também temos como característica, para entendermos isso também o lançamento de quem? Do próprio Satanás, que foi jogado também dentro do lago de fogo, que está em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Está dizendo aí, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Ou seja, aqueles que arquitetavam o mal no mundo, aqueles que eram o autor e conduzia todos à corrupção e ao pecado, Perfeito. foram os primeiros a serem lançados dentro do lago de fogo e enxofre. O que dá a seguir no grande trono branco, ou seja, é a sequência daqueles que seguiram esse, ou seja, os líderes, se nós formos assim observar, esses foram jogados primeiro, e a sequência agora que haverá o julgamento daqueles que sequencialmente os seguiam, e serão também jogados dentro desse lago de fogo. Os seus seguidores receberão as suas próprias consequências, diante daqueles que eles seguiram, já foram lançados. Exato. Assim como Jesus Cristo morreu, ressuscitou e deu a possibilidade de todos serem salvos, e o período da longanimidade ao longo da história foi estendido antes da sua segunda vinda, né? E aqueles que aceitaram a Cristo e permaneceram firmes receberam o galardão, igual nós já falamos em programas anteriores. Agora é a vez exatamente de quem? Daqueles que seguiram a besta, que seguiram Satanás em seus ensinos equivocados e distorcidos, até mesmo dentro da própria palavra, de receberem também a sua recompensa. A sua recompensa é o quê? É o juízo final, é estar ardendo eternamente no lago de fogo. Pastor Marcel, tem algum significado? Acho que a pergunta, por mais simples que ela seja, mas tem algum significado nós entendermos por que esse julgamento tem o nome de grande trono branco? Olha só, diante de tudo aquilo que nós estamos debatendo aqui, em Apocalipse, essa palavra trono aparece cerca de 30 vezes em Apocalipse. Está dentro de um contexto de Apocalipse. Mas a frase trono branco só aparece uma vez em Apocalipse. Isso é tão interessante. Por que chama-se trono branco? Nós podemos pensar várias formas, ou vários pensamentos com respeito a essa etimologia dessa palavra. Trono branco. Primeiro, é um trono, porque o trono sempre está se referindo, entendeu? Ao Altíssimo, a Deus, né? Ao Supremo. E o trono branco, aí especifica mais o branco, porque o branco se refere à santidade, né? Que quem vai estar assentado sobre esse trono é santo, né? Por isso fala, é um julgamento do santo, do justo para o injusto. Então, diante desse trono branco, por que é branco? Exatamente por causa da santidade, por causa do Deus Altíssimo, por aquele que é especificamente chamado de o Messias, que é Cristo, entendeu? Se você for analisar, está lá em João 5, 22, 23 também, que especifica que ele que vai estar julgando é Cristo, né? E diante dessa situação também lá em Mateus 25, 31, Apocalipse 14, 14, mostra exatamente que esse trono branco refere-se, principalmente o branco, refere à santidade de Deus. Aquele que não peca, aquele que nunca pecou, aquele que é santo e justo. Por quê? Porque você ser julgado por aquele que é justo, aonde você vai estar calado.
porque você não vai ter a sua autojustificativa diante dele. Então é algo muito ligado à santidade de Deus. Esse fato, igual você está dizendo aí, pastor Marcelo, também se dá muito ao fato de entendermos que quando se fala da questão desse trono, dentro desse contexto, fala de uma questão também judicial. Judicial, né? sim. Né? É uma questão de julgamento final. Então, quer dizer, esse trono é onde senta quem? O justo juiz. Né? Ele está ali naquele momento para julgar. Onde você não vai ter um advogado de defesa. Não. Entendeu? Porque o advogado já é ele. Ele é advogado, ele é o juiz, ele é o Senhor. Olha só. Então, diante daquilo ali não haverá defesa. Né? As pessoas, diante da sua consciência, vão ter esse reconhecimento. Infelizmente, agora é tarde. É interessante. É assustador, mas é isso. É verdade. É interessante quando a gente observa o seguinte: a gente tem uma visão sobre justiça baseado no princípio de dar o direito a alguém. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui, pastor Edmar, já que nós entramos nessa temática de justiça. Dar o direito a alguém nem sempre é justo. Né? Quando o juiz aqui terreno faz um julgamento de uma demanda com alguém, e ele dá o direito para alguém que se achou merecedor, ou que o advogado fez a melhor defesa, então, e justificou isso. Então, o juiz, com base nos preceitos, nos princípios, na lei, na filosofia, até, ele vai dar o direito a alguém. Para quem recebeu, pode ter sido extremamente justo. Para quem perdeu, extremamente injusto. Na Bíblia, a justiça não tem essa conotação de maneira nenhuma, e nem na lei natural. Justiça é caminho reto, caminho puro, caminho sem integridade, sem erros. Por isso que a justiça de Deus é perfeita. Por isso que ele é considerado justo juiz, onde as suas determinações, suas decisões não há sombra de injustiça ou de erro. Só para nós entendermos um pouco essa questão, Mateus capítulo 19, verso 28, diz: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele está dizendo de uma realidade futura que vai acontecer em termos de quê? De julgamento. Então o contexto é um contexto de realidade judicial, porque reporta essa realidade do Apocalipse. Lucas também 22, 29, fala também a respeito desse assunto. Então é interessante quando nós falamos sobre isso, porque esse contexto é um contexto judicial, e toda essa questão que fala sobre o grande trono branco, fala também da realidade da plenitude. Quando fala de ser grande, está falando da totalidade de Deus, da plenitude de Deus, né? De um Deus onisciente, onipotente, né? De onde, quer dizer, segundo o texto também trabalha a ideia de que fugiu-se todas as coisas, ou seja... Inclusive os céus e a terra. Os céus e a terra, ou seja, não há nada em que se apoiar, porque tudo aquilo que houve a possibilidade, a condição desses que estão sendo julgados se apoiar, já se passou. Essa possibilidade já foram dadas a eles. Não aproveitaram, então agora não tem como. Não tem advogado e não tem quem retire deles a condição da condenação. Aí nós podemos voltar nos evangelhos, né? Sim. João fala assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar... Se pecar, tem um advogado. É nessa condição agora. Dentro do contexto, quer dizer, antes da segunda volta, da segunda vinda. Porque Jesus agora já está aqui na questão do grande trono branco, aqui ele já está como juiz, como advogado, como julgador, como o todo, né? Dentro da sua plenitude. Então, isso é que nós temos que observar. É tão interessante se você observar diante da terra, se você for analisar, tudo aquilo que você faz aqui na terra, se você xinga o irmão, se você faz alguma coisa errada, na verdade você não desagrada a terra, você desagrada a Deus. Esse é um princípio que nós temos que entender. Tudo que nós fazemos aqui de forma errada, ainda que seja para desagradar uma pessoa, na verdade não estamos desagradando diretamente a pessoa, estamos desagradando diretamente a Deus. É verdade. Então nós faremos um breve intervalo e já voltamos nesse assunto que palpita mesmo, para a gente aprender um pouquinho mais. Fique ligadinho, que nós já retornamos.
CEPEGO. Venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Então retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber. E hoje o nosso tema é o julgamento do grande trono branco. Vamos retomar aqui, então, pastor Marcel, com um tema muito interessante. O julgamento da morte e do inferno. Como que a gente pode clarear para os nossos ouvintes essa temática? Julgamento da morte e do inferno. Olha que coisa interessante. Primeiro, lá em 1ª Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala, capítulo 15, a partir do versículo 26, ele fala que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, não é isso? Bom, nós temos que entender esse princípio de aniquilanismo que algumas pessoas defendem. Mas aniquilar a morte é a morte, exatamente, terra, no entendimento que depois da morte haverá vida. A morte aqui tem o entendimento de você entender o seguinte: poxa, será que a morte é o final? Aqui na Terra é o final. Mas tem a morte, como se diz, a morte eterna, vamos dizer assim. É onde aqueles que não tiveram Jesus como seu Salvador, eles vão estar o quê? Mortos, entendeu? Vão estar mortos, mas vão estar vivos na eternidade, lá no Gêner, né? Não sei como é que fala, o Gêner, né? O que nós temos que entender é que a questão da morte será aniquilado, o inferno, é exatamente já o final de tudo. Aqui em Apocalipse é um negócio bem interessante, diz assim, olha só, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, né? Capítulo 20, versículo 10. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Se eles foram lançados e já se encontram lá, é porque eles estão vivos. Sim. Eles estão vivos, não é isso? A lógica está bem clara aqui, né? E serão atormentados de dia e de noite. Olha só. Exatamente, são os mortos vivos, né? E aí, quando nós olhamos para essa questão do inferno, né, que é exatamente o Guiena, que não podemos dizer, esse é o inferno literal. É o inferno onde o Senhor Jesus cita cerca de 11 vezes, literalmente, que ele usa exatamente como um sinônimo, na época, de um grande lixão que ficava fora de Jerusalém, onde era incinerado os lixos ali. E antes, lá no Antigo Testamento, os filhos ali daquele Deus, né, o Deus Moloque, eram jogados, queimados ali. Então aquilo ali realmente era um inferno na terra. Mas o Senhor Jesus usa aquela ilustração para mostrar o inferno que será para todos aqueles que não têm como Salvador e que não fizeram parte dentro do reino de Deus aqui. É diferente daquele entendimento que nós entendemos do Hades, né? Porque o Hades, na verdade, ainda não é o inferno. Não é. Não é. É. Um estado intermediário. Intermediário, que é referido lá ao Sheol também, que é a sepultura, não é isso? Então nós entendemos que tudo isso vai ter o fim. Vai ter o fim. E o fim no sentido de quê? Que todos aqueles que a morte, a partir de agora, entendeu, vai ser aniquilada, isso tudo, o céu, o inferno, tudo vão, na verdade, ser acoplado à eternidade. Aqueles que estão com Cristo estarão na eternidade. A verdade é tão interessante observarmos que não existe a morte na eternidade. Não existe a morte na eternidade.
Porque todos, como diz aqui no versículo 10, todos vão queimar, entendeu? Vão queimar, como diz assim, vão queimar sempre. Daqui a profeta serão atormentados de dia e de noite. Entendeu? Então a pessoa vai estar na sua consciência. Isso é assustador. Isso é uma coisa muito assustadora. Não cessa, o bicho nunca morre. Nunca morre. O verme vai queimar. Gente, esse dia eu estava pensando sobre isso. Você perder a salvação, sabe? É um negócio assim, porque a Bíblia não dá esse respaldo. Então, quer dizer, a morte aqui já foi, já não existe mais. Não existe mesmo. Não vai existir mais a morte aqui, porque todos que morrerem aqui vão ter vida eterna. É tão interessante observar, pastor Dimar, que as pessoas, quando se referem à vida eterna, elas se referem só ao céu, né? Só ao céu. Mas não se refere que tem vida eterna também no inferno. Isso que é mais na assustador. verdade, não é interessante quando a gente fala sobre isso. Na verdade, é uma vida, só que em uma concepção diferente. Né? Exatamente, eternamente, né? Você fica eterno, pensa. Agora, um ponto muito importante a gente esclarecer, o pastor Marcel falou sobre a morte, né? O julgamento da morte. Pastor Edmar, e o que nós vamos entender sobre o julgamento do inferno? Olha, quando nós falamos a respeito dessa situação, da morte e do inferno, nós vamos compreender então que tudo aquilo que está inserido quanto à realidade da ação maligna, isso será totalmente aniquilado, como está escrito aqui, mas a aniquilação no sentido realmente de ser definitivamente retirado de um contexto, né, de vida e de propósito. Quando nós observamos isso, nós vamos lá em Isaías capítulo 25, verso 8, lá está colocado: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Ou seja, há um julgamento. Quando você fala de morte e inferno, dentro desse contexto aqui de Apocalipse que nós estamos estudando, que fala sobre o grande trono branco, a morte está ligada à realidade do inferno. Por que ela está ligada? Porque elas se agem em conjunto. Quem morre sem Cristo está condenado já ao inferno. Ou seja, a morte, por negar a Cristo, te lança lá. Uma vez a morte aniquilada, não há necessidade do inferno. E o inferno, uma vez também que é a habitação dos demônios, dos diabos e dos seus demônios, então quer dizer, se eles já foram lançados, para que essa habitação? Então, isso também será totalmente retirado de questão. Não é nada mais, nada menos que dentro de uma realidade, de um contexto histórico, seja no mundo físico ou espiritual, necessário. Ou seja, é ignorado. Tem que ser totalmente retirado de contexto. E após, a palavra de Deus vai nos mostrar, nesses estudos, que após o julgamento do grande trono branco, cessou isso, né? Cessou. Terminou. Então, é o juízo final. O juízo final. É o juízo final. Aqueles que foram julgados e condenados serão lançados lá, tanto os anjos caídos como os homens serão lançados lá. A partir de então não tem mais inferno no sentido de que as pessoas devem se desviar disso e nem mais rebelião de anjo para ser colocado. Já é o ato consumado. Consumado. Isso aí é bem claro. É tão interessante que no versículo 14, do próprio Apocalipse, versículo 14, capítulo 20, fala: então a morte, olha só, e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Isso é tão interessante quando a gente trabalha. Esta é a segunda morte, né? O que a gente abre uma amplitude para a gente observar? Que é uma estrutura muito bem definida e organizada pelo ser divino que é Deus. E dentro dessa estrutura, em alguma condição, quer dizer, Hebreus 9:27 fala: o homem está determinado a morrer somente uma vez e depois disso o juízo. Quer dizer, o homem de uma forma geral, um todo morre. Mas o que ele fez durante essa vida, as suas escolhas e a sua determinação por Deus ou em afrontar a Deus, porque quem não é por Deus o afronta, quer dizer, após a morte tem um sentido. Mas aqui já passou esse momento da vida. É o momento da longanimidade, da possibilidade, da condição, né? Do retroceder, do arrependimento, já passou. Então, qual é a necessidade da morte? Cabe, então, a condição de até mesmo essa própria morte, que ela veio em vários aspectos, de várias maneiras, que é um instrumento, também ser retirada. Ou seja, e qual que é o lugar que cabe a ela? O lugar que cabe a ela é justamente o quê? Juntamente com o inferno e ser totalmente apagada. Por quê? Porque ela não tem necessidade. E a morte, ela nunca é vista no seu teor total como algo bom.
Ela é vista como algo realmente ruim. Tanto é que quando a gente perde alguém, a dor, ela vem sobre nós. Então o que acontece? Então o lugar dela é o quê? É ser retirado, porque ninguém lembra de inferno como um lugar bom. Tanto é que o ser humano sempre adapta as coisas que lhe acontecem, mas a morte é algo que nós nunca aceitamos, né? É por isso que diz que o Se você não salário tá do pecado é a morte. É a Olha como é tão ruim Então, agora. olha só, tanto que é interessante para você. O salário do pecado é a morte. Então, dá para você ligar isso a uma questão de algo bom? Não. Então, retira-se, porque inferno é algo bom? Também não. Então, lago de Olha, fogo. eu queria só frisar aqui um negócio que eu achei interessante, porque o pastor Fabiano fez essa pergunta sobre ser lançado tanto a morte como o inferno, né? Sim. E esse versículo 14 aqui, ele nos dá um respaldo bem interessante. Eu quero frisar isso aqui. Ele fala assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Parece que é uma redundância, né? Como é que o inferno vai ser jogado para dentro do inferno? Olha só, porque aqui, ó, o inferno, nós podemos até trazer alguns adjetivos também, que acopla exatamente. O que é que o inferno aqui será jogado dentro do Guena? É exatamente o diabo, os seus anjos. Isso também se refere ao inferno, né? Entendeu? Não só uma questão geográfica, como nós muitos pensamos. Então, os infernos está ligado quem? A todos aqueles que se desviaram do Senhor, aos diabos, aos demônios, o diabo aos demônios, todos aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, todos aqueles que blasfemaram contra. Isso é o inferno, né? Não só a questão geográfica. Como é que nós vamos poder jogar o inferno dentro do inferno? Uma questão, talvez, de ter o mais espiritual. Exato. E fala aqui, ó. É espiritual, né? E essa é o que? É a segunda morte. Olha só. Porque existe a primeira morte. A física. A primeira morte, é tão interessante observarmos, é exatamente aqueles que já foram contemplados com Cristo lá no tribunal de Cristo. A segunda morte é para a condenação. Chama-se a segunda morte. É a morte que traz vida. Entendeu? Aqui essa segunda morte já se refere para a eternidade. Que traz morte. Morte para o inferno. Isso que nós temos que entender. E é tão interessante esse aspecto quando você fala sobre isso, é porque o que nós vamos observar? Se a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, imagine a intensidade desse lago de fogo. Pois é, exatamente. Não é? Isso é interessante. Mas é isso. Nós precisamos pensar sempre que a hora de nós fazermos tudo aquilo que agrada a Deus, nos arrependermos, é enquanto nós temos vida na carne. Sim. Porque após já não tem mais nada o que fazer. Depois é só aguardar o julgamento final, né? Então isso, todo cuidado que nós devemos ter nesse sentido, para que nós possamos ter uma vida na presença de Deus, uma vida santa, uma vida pura, uma vida onde nós realmente podemos fazer a diferença, inclusive aqui na Terra, para salvar outras pessoas. Né? Só para nós fecharmos aqui, Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só, Essa é a morte para a vida, né? Para a vida. Né? Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, A Igreja Quer Saber, mas esse tema é um tema que palpita os nossos corações. Nós continuaremos ainda falando sobre esse tema no próximo programa. Então fique ligado, não perca o nosso programa. Eu quero agradecer aqui o pastor Marcel Rocha, o pastor Edmar, por mais essa participação, que eu tenho certeza tem sido de grande proveito para todos nós. Ok, pastor Fabiano, obrigado mais uma vez. Fico feliz, até um pouco lisonjeado, né, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, poder contribuir exatamente, para poder tirar algumas dúvidas também, e também para colocar algumas dúvidas no nosso coração também, porque nós saímos às vezes com algumas dúvidas, e isso nos leva a buscar mais, a estudar mais, para podermos estar sempre compartilhando esses assuntos, porque nada é tão simples, né? As perguntas são simples, mas às vezes requer respostas bem complexas, né? Isso que é interessante. Muito obrigado mesmo. E nós também agradecemos por essa oportunidade. E a gente sempre tem o cuidado, queridos, de trabalhar juntamente com os irmãos de uma forma bem clara, um português bem mais simplista, porque a nossa intenção aqui, na verdade, não é polemizar, mas dar esclarecimentos e dar a nós a condição de todos nós prosseguirmos, alcançarmos a vitória que o Senhor tem para nós. E trazer alerta àqueles que, de repente, possam estar andando em falta com o Senhor. Ainda há oportunidade, ainda em tempo. Eu agradeço, que Deus abençoe a todos. Um abraço à Igreja do Faz Salvilho, qual nós ali pastoreamos, aos nossos irmãos que ali estão, ao nosso pastor presidente, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, Deus abençoe a todos e não perca o programa A Igreja Quer Saber.